Já pensaste porque é que as empresas chegam ao final de um ano e conseguem concretizar a maior parte dos objetivos e nós, enquanto pessoas, nas nossas vidas pessoais, temos uma imensa dificuldade em levar a cabo um sonho ou um objetivo? E se quem faz a gestão de projetos nos viessem ensinar como é que eles conseguem levar cada etapa e concretizar o projeto no espaço de um ano, ou de 2 anos, ou de 3 anos? Isso é o que eu te proponho para este episódio do podcast Bela Questão. Tenho comigo o Tiago Mateus. Eu conheci-o na minha empresa, onde eu trabalhei, na empresa anterior, e ele é uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Foi num evento muito transformativo na sua vida, enquanto estava na cama do hospital, que se fez luz na cabeça de Tiago, no sentido em que ele pensou: tenho mesmo de aplicar aquilo que eu faço enquanto gestor de projetos na minha vida pessoal. E desse pensamento surgiu também a ideia de lançar um livro, que é onde ele partilha essa tal metodologia e todos os conceitos de quem gera projetos no seu dia-a-dia a nível empresarial, mas ele aplica-os para as nossas vidas. Qualquer pessoa pode pegar naquele livro, e seja porque quer comprar uma casa, ter um filho, perder peso, iniciar um novo desporto, qualquer que seja o teu objetivo, tu poderás retirar deste livro algumas aprendizagens, técnicas e metodologias que te vão ajudar a concretizar. Tiago nasceu em Paris, viveu na Alemanha e, como engenheiro que é, costuma dizer que ele é 60% português, 30% francês e 10% alemão. É uma pessoa que vale mesmo a pena ouvir, que vai à luta, que vai atrás dos seus objetivos e que conseguiu escrever o livro no espaço de mais ou menos um ano, aplicando a própria metodologia que ele estava a ensinar. Este é um episódio que vale mesmo a pena se tu precisas de estratégias e metodologias para concretizares mais. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e traz-te sempre uma bela questão. A de hoje é como podes projetar a tua vida. É interessante como as empresas conseguem concretizar projetos, mas nem sempre na nossa vida pessoal isso acontece. E nós temos uma pessoa que quer desafiar o mundo a perguntar porquê. Porquê que as empresas são mais eficazes, mais eficientes do que as pessoas a concretizar projetos. Para isso temos um convidado muito especial, temos o Tiago Mateus. Bem-vindo, Tiago, ao podcast Bela Questão, é uma honra ter-te aqui. A honra é toda minha, obrigado Amália pelo convite. E vamos desafiar-te com imensas belas questões, como tu já estás habituado. O Tiago, para além de ter sido meu colega no passado, também me desafiou a apresentar o seu livro, que se chama Project Your Life. Aqui iremos mais tarde, mas é uma pessoa que tem um interesse em comum comigo, que é o interesse do desenvolvimento pessoal e, possivelmente, um interesse em comum também contigo. E este livro, que foi lançado muito recentemente, traz-nos aqui ferramentas muito práticas que no fundo vão buscar um conhecimento à área da gestão de projetos, mas que em vez de ser focado na realidade das empresas, é focado na nossa realidade. Então, o que é que nós queremos saber? Como é que o Tiago chegou a este livro? Como é que o Tiago vê o sucesso e como é que nós podemos efetivamente projetar a nossa vida? Começando, primeiro, Tiago, por tentarmos perceber o que é que te traz aqui a este mundo do desenvolvimento pessoal. Penso que lhe posso chamar assim. Que contextos na tua vida, que situações é que te trouxeram a este mundo tão transformador? É uma boa questão. Portanto, isso surgiu de uma situação que não era esperada. Portanto, não foi uma boa situação. Julgo que até foi até o momento uma das piores situações da minha vida, em que não me estava a sentir bem, não conseguia respirar e fui dirigir-me às urgências e aí foi diagnosticado que estava com pneumonia nos 2 pulmões. Portanto, eu pensava que iria sair do hospital. Contudo, eles, de certa forma,
pediram para eu ficar hospitalizado e passei 2 semanas no hospital a fazer muitos exames, em que a minha situação de saúde degradou-se porque eles não conseguiam dar nenhum tratamento, e consegui ver também um bocado a preocupação nos meus familiares e a preocupação em mim mesmo, porque não sabia qual é que era a causa raiz e não saberia o que é que poderia acontecer. Na altura, portanto, tínhamos um filho e era uma situação que me preocupava bastante. Quando eu consegui ultrapassar esse obstáculo, portanto, considerei essa situação como sendo um risco, portanto, um risco que pode nos acontecer em qualquer uma das situações da nossa vida. Portanto, posso andar de carro, ter um acidente, posso atravessar uma estrada, ser atropelado, e eu que decidi, como gestor de projeto, portanto, para esse tipo de ameaça tenho que encontrar medidas. E foi a partir daí que decidi realmente e que percebi que poderia usar a gestão de projetos para gerir a minha própria vida. E foi nesse sentido que comecei também a ganhar gosto pelo desenvolvimento pessoal, comecei a ler vários livros, até que na passagem de ano de 2019 para 2020 decidi realmente lançar-me esse desafio de escrever um livro sobre como usar a gestão de projetos aplicada à nossa gestão pessoal. Eu acho fascinante o conceito, acho que é um conceito que ainda hoje ouvi esta expressão, simples quando entendemos, mas para entender ainda é preciso algum tempo. E acho particularmente útil para quem não está na área de gestão de projetos, porque nem toda a gente pode ser um gestor de projetos, ter alguém como tu que nos traz esse conhecimento já preparado para a nossa vida pessoal, porque muitas vezes até podemos ir ler os livros de gestão de projeto, até podemos ir fazer uma metáfora ou tentar fazer um paralelismo, mas tu já fizeste esse trabalho por nós, o que eu acho particularmente giro. E a mim fascina-me muito quando as pessoas têm momentos de transformação nas suas vidas, porque eu acho que é as lições que se tira daí que acabam por ser uma riqueza para quem está a ouvir. E o que eu pergunto era como é que foi a tua jornada de transformação da tua mente entre esse momento que te despertou, em que tu pensaste, eu posso utilizar as minhas competências profissionais para a minha vida pessoal. Quais é que são, assim, as grandes transformações que tu sentes que tiveste em termos de mentalidade? Sim, portanto, eu já há algum tempo que eu entendia também, ou que não entendia em relação à comparação entre empresas e também a parte mais pessoal, é que havia metodologias que nós usamos nas empresas para melhorar a eficiência das empresas, para melhorar a rentabilidade também dos projetos, e que sempre pensei que poderia ser usado também a nível pessoal. Portanto, análise de riscos é algo que também poderia ser usado a nível pessoal. E havia muitas metodologias que iam nesse sentido e havia sempre alguma coisa. Portanto, isso aconteceu ainda antes desse episódio em que eu fiquei sempre na dúvida de que talvez isso poderia ser usado para o nível pessoal. Contudo, nunca fiz nada nesse sentido. Quando realmente comecei a ler mais sobre desenvolvimento pessoal, porque depois desse episódio também queria que a minha vida fosse o mais enriquecedora possível. Portanto, queria me tornar também uma melhor pessoa a todos os níveis. Foi a partir daí que realmente descobri e que fazia sentido usar essas metodologias também para a nossa gestão pessoal. Faz todo sentido. Que livros assim de desenvolvimento pessoal é que tu começaste a ler que te cativaram? Portanto, o primeiro que de certa forma trouxe o bichinho foi o Manhãs Milagrosas, do Hal Elrod. Isso porquê? Porque sempre me via também como uma pessoa que madrugava. E então vi uma ligação com aquele livro. E depois aí é que consegui realmente perceber que havia também algumas metodologias. Ele fala também da metodologia do Savers, que é usar o silêncio, as afirmações, visualizações, exercício, escrever, portanto escrever num diário, e que realmente aí é que entendi exatamente, mesmo isso. Portanto, são esse tipo de metodologias que eu também posso usar da gestão de projetos e trazê-la para o mundo pessoal. E depois, a partir daí, também surgiu muitos mais livros. Portanto, surgiu também o livro do Viktor Frankl, surgiu também O Homem em Busca de um Sentido. O Homem em Busca de um Sentido. Portanto, também é muito interessante ver a situação de uma pessoa que passou por campos de concentração e que, de alguma forma,
por manter sempre um sentido e um propósito e se projetar de que se ele conseguir ultrapassar isso, portanto ele vai ter algo a dizer para o mundo, de certa forma foi esse propósito que o salvou. Portanto, também foi também um livro que me marcou bastante, e o livro do Napoleon Hill também. Portanto, muitos livros se seguiram depois desse livro e até o momento em que decidi escrever o meu próprio livro mais aplicado à gestão de projetos na nossa vida pessoal. Estavas a falar de propósito e há um autor, o Jay Shetty, que é o autor do livro Pense como um Monge, que ele utiliza muito uma expressão com a qual eu identifico-me a 100%, que é quando tu proteges o teu propósito protege-te a ti. E de certa forma tu protegeste aqui o teu propósito quando decidiste e tomaste uma decisão, e agora vais confiar, não é só confiar, mas o teu propósito vai-te proteger a ti, sem dúvida. Eu queria entender um pouco mais o que é que tu achas que todas as pessoas realmente deviam saber. Temos aqui as pessoas que nos estão a ouvir e pensa até, imagina que tu tinhas a oportunidade de mandar esta mensagem a cada um dos seres humanos que estão no planeta Terra. Pensando aqui um bocadinho nesta partilha que tu fazes com o teu livro, que no fundo trazes-nos conhecimento que não está acessível a toda a gente. O que é que tu achas que é assim o mais essencial que vale ouro e que vale mesmo a pena que as pessoas conheçam? Portanto, eu direi duas coisas. Uma delas é que no mundo de informação não será mais informação que vai enriquecer a pessoa. Porque há muitas coisas que as pessoas sabem que deveriam fazer e estão a fazer mal. O importante no mundo em que nós vivemos neste momento não é tanto a informação, mas como adquirir as competências, como usar essa informação para nos tornarmos melhor. Portanto, aquilo que eu sugiro é realmente usar a informação que se tem, treiná-la e fazer com que essa informação acabe por ser uma competência. A segunda coisa é mesmo relacionado com a gestão de projetos, no sentido em que existem muitos livros que defendem apenas uma temática ou relacionado com definição de objetivos, que para atingir sucesso é necessário realmente definir bem os objetivos, ou um livro que fale sobre rotina, ou livros que fale sobre ter uma comunidade, ou livros que falam de planeamento. De alguma forma, a gestão de projetos reúne tudo isso num só, que é, de alguma forma, como é que nós conseguimos trazer todas essas competências na elaboração de um projeto, como é que nós conseguimos usar o objetivo e, de alguma forma, a partir desse objetivo, obter uma certa motivação, uma visão e uma missão, e também planear e, de certa forma, executar. Portanto, essa é uma mensagem que eu quero trazer para as pessoas, que não pensar apenas numa competência, pensar nas várias competências reunidas numa só, que é de alguma forma aquilo que nós fazemos na gestão de projetos. Eu gostei muito do facto de tu falares aqui de treino e de gerar competências mais do que ler, porque acaba por ser uma falácia, o lermos muito, depois sentimos que já sabemos, mas o conhecimento só é útil quando posto em prática, já dizia o Einstein, ou pelo menos atribuem muito esta forma de pensar. E nós falamos muito aqui em projeta a tua vida. E as pessoas devem estar a pensar, pelo amor da santa, eu não tenho nenhum projeto, o que é que eu vou fazer com este conceito? E aqui no teu livro, quando falas em projetos, tu falas em várias dimensões possíveis para a vida pessoal. Ia-te pedir para ilustrares aqui alguns dos projetos possíveis para qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, que não tenha necessariamente um podcast ou a ideia de lançar um livro, mas que certamente tem projetos. Sim, portanto, o projeto pode ser, de alguma forma, uma palavra que possa assustar um bocado as pessoas, no sentido, ok, mas um projeto, vou fazer um projeto, portanto, venha no pensamento algo de grande, porque está muito ligado às empresas. Mas um projeto pode ser um objetivo. Perder peso pode ser um projeto, porque de alguma forma, para perder peso, é preciso realmente definir bem o objetivo que nós pretendemos, é preciso também ter uma rotina, mudar alguns hábitos,
É preciso também ter algum planeamento, começar a fazer desporto. Isso é o tipo de projeto que eu defendo. Portanto, são os tais mini projetos, pessoais que nós podemos ter. Esse é um exemplo. Como qualquer outro objetivo e resoluções que as pessoas pensem para um ano, todos eles podem ser transformados em projetos. E o facto de transformar em projetos dá-lhe uma dimensão de que está-se a trabalhar várias competências e não apenas uma só. Sim, porque temos um objetivo e várias formas de o concretizar, não existe só uma forma de o fazer. Queria muito entrar aqui em algum conhecimento que não seja demasiado técnico, mas que seja útil sobre gestão de projetos. Quais é que são assim os grandes conceitos que um gestor de projetos tem que dominar na ponta da língua e depois tem alguma praticabilidade? Portanto, os grandes conceitos, de alguma forma, é definir bem aquilo que nós chamamos de scope, portanto, o objetivo, descrever bem o objetivo do projeto, aquilo que se realmente pretende atingir. Também definimos um horizonte temporal. Isso é importante. Muitas das vezes nós definimos objetivos, não lhe damos datas e, portanto, são objetivos que vão até um determinado tempo e depois acabam por ficar esquecidos. E de alguma forma aquilo que nós fazemos no projeto e aquilo que eu faço a nível profissional, os 5 dias da semana eu estou na empresa a trabalhar no meu projeto. Portanto, isso é que também as pessoas devem fazer. Portanto, nesse caso não seriam 5 dias, podem ser 7 dias, nos 7 dias da semana, trabalhar nos seus objetivos que estão transformados em projetos. E avaliar quais são as oportunidades, tentar aproveitar, porque tendo um objetivo, poderão vir outras oportunidades. E também, em relação às ameaças, ter medidas para conseguir mitigá-las ou eliminá-las. Portanto, isso é um pouco que nós fazemos na gestão de projetos e são competências que podemos usar também nas nossas vidas. Eu acho que agora faltava aqui ilustrar isso com um exemplo que pode ser a perda de peso ou então pode ser um exemplo prático como comprar uma casa. Exatamente. Portanto, é necessário definir bem o objetivo, qual é que é o motivo de comprar uma casa, porque esse motivo vai trazer uma determinada importância à pessoa e ao agregado familiar, que vai manter também uma certa motivação. É preciso também definir qual é que é o budget necessário para essa mudança, para essa compra de casa, e também definir bem o horizonte temporal. Portanto, fazer depois um planeamento. A compra de uma casa pode também trazer a possibilidade de ter que reformular a casa por dentro, e é necessário também um plano, e de certa forma tudo isso pode ser enquadrado num projeto que depois vai trazer de certa forma tarefas que podem ser definidas a nível diário ou a nível semanal para todas as atividades que são necessárias até o momento em que a mudança é feita para a nova casa que é comprada. Acho que isso é um bom exemplo para quem pensa, ok, como é que eu posso utilizar este livro para a minha vida? Que é imaginando alguém que seja a mudar de casa, que queira uma mudança profissional, pode querer mudar o setor onde estudou ou onde trabalha, seja alguém que eventualmente queira ter filhos, faz sentido? Faz sentido, tudo seja objetivos, e ter um filho é um projeto também, é um mini projeto, portanto todos os objetivos podem ser transformados, e essa sugestão que dou, em mini projetos. Por isso acho que aqui acaba por ser engraçado como nós acabamos muitas vezes por nos desconectar tanto daquilo que para alguns de nós aprendemos numa realidade corporativa, em que vemos as empresas este ano, no final do ano queremos isto, e no final do ano chega lá e os objetivos, a regra já ou têm que ser cumpridos, ou quando não são cumpridos tem que se entender o que é que aconteceu, reformular e fazer melhor para o ano. Mas na nossa vida pessoal, muitas vezes é difícil de termos este racional tão ativo, acabamos por estar um pouco mais no sabor do vento e com maior fluidez, mas muitas vezes isso também nos faz perder algumas oportunidades. E
o ter um maior conhecimento deste tipo de ferramentas acaba por ser uma grande ajuda na concretização dos objetivos. Eu sou muito fã deste tipo de projetos, deste tipo de tarefas, porque ao longo dos últimos anos a minha vida melhorou drasticamente e eu consegui concretizar muitos mais objetivos a todos os níveis, pessoais, profissionais, por começar a utilizar no dia a dia ferramentas práticas de planeamento, de projeção, de gestão de objetivos. E neste livro, quando nós vemos a capa, tu fazes logo aqui uma proposta e falas de 7 competências. Há pouco tu falavas que mais importante do que conhecimento é adquirir competências, que por sua vez elas se trabalham com o treino, com a prática. Exatamente. Das 7 competências que eu diria que não precisamos estar aqui a falar de todas, mas tu tens alguma preferida ou queres salientar aqui algumas das competências que na tua vida acabam por ser as mais transformadoras? Sim, portanto, uma preferida. As 7 competências, de certa forma, são 7 competências mais um bónus, uma competência bónus. E isto vem no acrónimo GROW Positive. E o positivo termina com VE e que, de certa forma, na contracapa ou no resumo do livro não está descrito o que é que ela significa. É o desafio para o leitor tentar perceber o que é que o VE significa para ele. Portanto, o que é que esse acrónimo significa. Portanto, eu diria que essa é realmente, por ser a competência bónus que não está descrita, é aquela que dá mais valor, porque conseguindo atingir essa competência, compreender essa competência, ela permite obter sucesso a 100%. Pois, porque tu aqui fazes uma proposta de que se, no fundo, estas competências tu transformas aqui quase como se fosse um jogo. São 7 níveis. Exatamente. E vamos passando até ao 7º nível para chegarmos ao nível bónus. Isto é um bocado como Super Mario, não é? Depois de jogar, voltar atrás e adquirir a competência, não é? Toda a gente quer chegar ao último patamar, ao patamar em que já não está tão acessível. E eu acho muito interessante essa tua forma de colocares as coisas aqui por passos, está desmontado, que no fundo é aquilo que eu tenho aprendido no desenvolvimento pessoal, funciona melhor. A complexidade, a melhor forma de a conseguir desmontar é por passos. Tudo nos parece grande e impossível. Exatamente. Quando nós não temos o tempo de reflexão e a capacidade de transformar o grande projeto nas pequenas ia dizer subtasks, mas nas pequenas subtarefas que depois se transformam em pequenas atividades do dia a dia que ao final de um ano permitem a concretização. Quando me pergunto até em relação ao livro quanto tempo é que foi preciso para escrever o livro, porque as pessoas sabiam que eu continuei a trabalhar, portanto não parei. É claro que tirei vantagem da pandemia e a vantagem de que começou a ser possível trabalhar a partir de casa, portanto ganhei algum tempo, mas a resposta que eu dou em relação ao tempo é que foi necessário para escrever o livro foi 1 hora. Eu só precisei de 1 hora para escrever o livro. 1 hora por dia. 1 hora representava uma página, portanto, num ano são 365 páginas. Deixa eu cá ver com essa parte que não decorei. Temos aqui 364, portanto demoraste 1 ano e alguns dias já. Exatamente. Portanto, todos os grandes projetos, como tu dizes, começam por um pequeno passo e, portanto, com apenas 1 hora conseguimos atingir o objetivo que nós pretendemos atingir para esse ano. Eu acho fantástico como pode ser tão simples conseguir escrever um livro com 1 hora. 1 hora, exatamente. Acho incrível. Eu pergunto-te aqui do Grow Positive, assim muito rapidamente, porquê o Grow Positive? Porquê que tu escolheste estas competências e não outras? É aqui que fazes a ligação à gestão de projeto? Sim, portanto, algo que eu gostei em alguns livros é que havia sempre algum acrónimo, portanto, em alguns livros de desenvolvimento pessoal, que nos ajudavam a memorizar certas competências.
portanto achei que um acrónimo também fazia sentido para o meu livro. E quando comecei a pensar nas competências de gestão de projetos para gerir as nossas vidas e os nossos objetivos pessoais, portanto, um deles é a definição do objetivo. Portanto, é o goal, como nós dizemos em inglês, que é por onde começa o grow. Portanto, era uma das competências. E depois comecei realmente, e depois o planeamento é também o início da palavra positive, e depois comecei a ver que elas quase que formavam esse acrónimo, quase que por magia, grow e positive. E que de certa forma é algo que eu defendo para nós mesmos, portanto, grow a nível de crescimento, portanto, devemos tentar sempre sermos cada vez melhores pessoas. Não é que nós nos devamos comparar aos outros, vamos nos comparar em relação à pessoa que nós fomos antes e à pessoa que nós somos agora. E positivo, porque nós devemos ter sempre uma atitude positiva, porque ela nos permite, de alguma forma, alavancar também as nossas competências. E, portanto, foi assim que, quase por magia, as competências da gestão de projetos foram traduzidas para as nossas vidas pessoais com esse acrónimo Grow Positivo. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta-provocação. E também inspirada num podcast que eu estava a ouvir e que comentava contigo antes de começarmos a gravar, que é o The Diary of a CEO, com o Jay Shetty, que é uma grande referência. E há uma responsabilidade que se acresce quando se publica um livro e quando se expõe publicamente um determinado tema que se relaciona com estilos de vida, competências, desenvolvimento pessoal. No fundo, é como se tu fosses um modelo, ou como se tu apresentasses aqui um modelo, neste caso específico, para quem quer concretizar objetivos, concretizar sonhos. Mas no dia-a-dia, certamente, que tu tens alguns desafios que te obrigam a algumas inconsistências. Quais é que são aqueles maiores desafios que tu dás por ti, em retrospectiva, a pensar, ok, isto aqui tem que melhorar a consistência, ou quais é que são aquelas... aquilo que tu dizes aqui, que tens mais dificuldade, aqui no livro, que tens mais dificuldade em aplicar na tua vida? Sim, portanto, eu diria que é a gestão de tempo. É um desafio para muitas pessoas e é mesmo um desafio para mim. Portanto, nós estamos divididos em várias áreas. A nossa área profissional, a nossa área familiar e a nossa área pessoal. E de alguma forma eu comecei pelo profissional porque possivelmente onde nós passamos mais tempo, tirando o facto de que um terço das nossas vidas é dormir, tirando isso, onde nós passamos mais tempo é na nossa área profissional. Contudo, é mais importante a nossa área pessoal, que é aquela em que nós temos menos tempo. E de certa forma, sem a área pessoal, não teria conseguido escrever esse livro. E isso fez com que muitas das vezes eu entrasse também em competição com a minha área familiar ou com a minha área profissional. E, portanto, manter essas divisões e a disciplina também era difícil. Aconteceu várias vezes em que, apesar de eu ter uma rotina de 1 hora a nível pessoal, não a consegui ter. E então, aquilo que é importante é realmente termos empatia própria, dizer eu hoje não consegui ter 1 hora, só consegui ter 30 minutos ou 5 minutos, contudo fiz aquilo que foi possível com esse tempo. Ou mesmo dizer, olha, hoje não consegui, hoje tive de dar apoio ao meu filho que está doente, ou tive que realmente dar o maior apoio a nível profissional porque estávamos com uma task force. De alguma forma, esse tipo de situações é preciso encontrar empatia própria de as aceitar, e é um dos grandes desafios, é realmente o tempo. Porque o tempo voa muito facilmente e nós não o conseguimos recuperar. É verdade, e mesmo as prioridades às vezes trocam-nos as voltas. Exatamente. Se o filho está doente, certamente que a prioridade deixa de ser essa tal hora, passa a ser o serviço e o atendimento, que atendimento parece um bocado formal, mas o apoio ao teu filho. E isso é que eu também acho que é importante se falar, de forma que não se pareça aqui
uma engenharia pura de aplicação, de metodologias, de gestão de projeto nas nossas vidas, porque isto tem que ser líquido, não é? Tem que ser fluido. Exatamente. E existe métodos, existe treinos específicos para melhorar as nossas competências, e depois existe a vida, e o objetivo é que estas ferramentas ajudem e não que nos tornem tão rígidos que de repente existe uma frustração gigante porque teve que haver uma alteração àquilo que estava planeado e que estava em gestão. E é por isso que também num dos últimos níveis, que é o Track and Improve, digamos que é a última competência das 7 competências, tirando o bónus, aquilo que eu digo é que nós devemos adaptar os métodos a nós mesmos. Portanto, apesar de eu definir aqui um método que é o Grow Positive, que funciona bem comigo, não significa que vai funcionar bem contigo, Amália, ou bem com outras pessoas. E então é necessário conseguir adaptá-la para a nossa situação própria. É isso que eu também defendo e não tenho nenhum problema e até fico satisfeito da pessoa acabar por adaptar e ter de certa forma um submétodo relacionado com o Grow Positive. E também aquilo que eu defino é que existe o triple win, portanto nós podemos vencer, portanto a parte a nível pessoal, o nosso objetivo pessoal, o nosso objetivo familiar e o nosso objetivo profissional, que são esses 3 objetivos que eu defendo que nós devemos ter em simultâneo e não 3 objetivos a nível profissional, porque isso realmente iria ser muito difícil conseguir atingir, mas um para cada uma dessas áreas é possível. Contudo, numa fase inicial, pode ser melhor a pessoa, em vez de tentar realmente vencer nessas 3 áreas, se focar apenas numa área, na área em que está mais deficiente ou que é mais urgente atingir o objetivo, e então aí acaba por reduzir um pouco essa frustração. Portanto, isso são também algumas aplicações que eu defendo no livro e alguma adaptação que o método deve ter às pessoas. Tu chegaste a um dos conceitos que eu queria falar, que é dos conceitos com os quais mais me identifico, que é essas esferas de vida estarem mais equilibradas, porque é muito fácil, como tu estavas a dizer, nós passamos tanto tempo na nossa vida profissional que é fácil desequilibrar e aquilo ganhar uma proporção muito maior do que a vida pessoal e a vida familiar. E eu gosto muito do conceito, que em português eu diria fica tripla vitória, o triple win. Sim. Eu gosto muito do teu conceito de tripla vitória e de certa forma manifesta a tua definição de sucesso. Mas eu queria fazer-te esta questão, qual foi a definição de sucesso mais espetacular que tu já ouviste até agora, ou qual é a tua própria definição de sucesso? Sim, portanto, eu tenho uma definição de sucesso que de alguma forma não a consegui encontrar em nenhum livro. E é que o sucesso não está muito ligado à parte profissional, e acho que está erradamente ligado à parte profissional, ou só à parte profissional. Portanto, eu acho que uma pessoa no final podia ser bem sucedida, ou aquele que iria me rever depois nos últimos anos da minha vida seria: ok, será que fui bem sucedido? E se eu olhar apenas para a parte profissional, mas de alguma forma não fui o melhor marido, não fui o melhor pai dos meus filhos, não estive atento às dificuldades que eles tiveram, ou não consegui realmente a nível pessoal atingir ou perseguir alguns objetivos que eu tinha numa fase em que realmente os podia tentar atingir e que agora, por ser os meus últimos anos ou os meus últimos dias de vida, já não vou conseguir. Portanto, para mim isso não vai ser sucesso. Não vai ser sucesso ter sido bem sucedido a nível profissional. E é por isso que eu trago aqui uma nova definição de sucesso, que é claro, a parte profissional, contudo, também a parte familiar e a parte pessoal. E aí está a tripla vitória. E então isso muda as coisas completamente de figura em relação àquilo que a comunicação social diz de serem as pessoas bem-sucedidas. Se nós considerarmos o Elon Musk uma pessoa bem-sucedida, podemos dizer que é bem-sucedida a nível profissional.
e talvez a nível pessoal. Mas será que é bem sucedido a nível familiar? Não sabemos. E então isso significa que, mesmo que uma pessoa não seja ainda bem sucedida a nível profissional, contudo é bem sucedida a nível familiar e também a nível pessoal, porque realmente faz aquilo que realmente traz felicidade à pessoa a nível pessoal. Portanto, é uma pessoa tão bem sucedida como o Elon Musk. Possivelmente, se realmente o Elon Musk não for uma pessoa bem sucedida a nível familiar. E então isso muda completamente a definição de sucesso e faz com que qualquer pessoa realmente não precisa de ser uma celebridade para ser bem sucedida. É tal e qual que tu acabaste de dizer, porque nós temos um enviesamento social pelos médias de que o sucesso está associado à fama e à celebridade. E agora, o mais interessante, que é um fenómeno atual, da geração atual, é que, na verdade, isso ficou muito mais democratizado, em que qualquer pessoa que tenha uma rede social consegue esse alcance, que outrora era exclusivo de atores ou de pessoas que tinham acesso aos média. Hoje em dia, com as redes sociais, é realmente possível atingir a fama sem precisar de terceiros, o que é muito interessante. No entanto, e isto para mim é um fator que importa e que eu gosto muito na tua abordagem da tripla vitória, é que novamente temos só uma parte da figura, temos só a parte do alcance e falemos em profissional, pode ser ou não, as pessoas muitas vezes nas suas redes sociais publicam assuntos que não são pessoais, mas existe muito esta pressão social dos números, do alcance, das grandes audiências e de que agora estamos também, porque estudaram psicologia, os engenheiros que fizeram aplicações como o Instagram e TikToks, estamos muito não diria ditadura dos likes, mas estamos muito numa geração dos gostos e tudo o que tem a ver com a validação externa, e que lá está, essa validação externa vai sempre focar-se no que é visível para os outros. Exatamente. E essa parte familiar e pessoal, ela é invisível para os outros. Exatamente. Mas é aquela que acaba por nos tornar completos. E eu gosto imenso desse teu conceito. E acho que sem esse conceito, possivelmente o livro não teria o impacto e não chegaria tanto às pessoas como chega. Porque não se trata aqui de querermos fazer um projeto para virmos a ser o Elon Musk de Portugal. Não, trata-se de forma a conseguirmos ter as tais bolas, todas as bolas a circular harmonicamente. Vi uma pessoa que uma vez fez essa metáfora, não é? Todas as bolas são de plástico profissional, menos a familiar, que é de vidro e que se cai ao chão parte. E eu acho que está muito completo esse conceito e identifico-me a 100%. Agora que estamos aqui a aproximar da parte final desta secção em que nos focamos muito sobre o projeto à tua vida, gostava que tentássemos, e neste caso que tu tentasses fazer aqui um resumo, um apanhado do que é isto de projetar a tua vida. Tens uma audiência aqui a ouvir, resumindo tudo aquilo que tu disseste, no fundo o conceito do projeto à tua vida, estou a dizer em português, o livro está em inglês, que é uma nota muito importante que ainda não foi dita, mas qual é que é assim a grande mensagem que tu deixas em relação àquilo que é o conceito que tu entregaste ao mundo? Exatamente. Portanto, isto é, um estudo que foi feito pela Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, diz que apenas 8% das pessoas conseguem atingir as suas resoluções para o próximo ano. Contudo, é o que o Project Management Institute dos Estados Unidos diz, é que empresas que usam com maturidade a gestão de projetos, certificam os seus gestores de projetos, dão-lhes formação, 67% dos projetos são bem-sucedidos. E, portanto, a diferença está em apenas definir uma resolução que vai trazer apenas 8% de probabilidade de sucesso para uma dimensão de tentar trazer essa resolução para dentro de um projeto que realmente
acaba por multiplicar por mais de 7 vezes a possibilidade de atingir esse sucesso. Portanto, resumindo, o que eu quero dizer é que se projetares os teus objetivos, vais conseguir atingi-los. Sem dúvida, sem dúvida. É preciso trabalhar para isso e aplicar, porque não, o conhecimento que tu estás aqui a partilhar connosco da gestão de projetos. Agora, Tiago, tenho um desafio para ti, que é responderes à roleta das belas questões. Ok? A roleta das belas questões funciona com a escova da mente, que tem várias questões, tu estás familiarizado, e cada página tem uma questão diferente, e o que eu te ia pedir era que dissesses um número de 30 a 100, e o número que sair, vou-te fazer a questão. Se houver alguma que tu queiras passar, é só dizeres. Está bem, portanto, número 79. 79. Qual é o grupo de amigos que tu tens que mais te eleva a mente? É uma boa questão. Portanto, eu diria que eu não é que tenha neste momento muitos amigos. Contudo, recentemente ganhei novos amigos. E ganhei esses novos amigos da empresa onde eu estava a trabalhar anteriormente. E isso foi um conceito, foi um pensamento muito interessante que eu tive, que foi aqueles que eram os meus colegas de trabalho e aqueles que depois ficaram com o contacto, deixaram de ser meus colegas para passarem a ser meus amigos. E de certa forma é uma homenagem que eu quero deixar, portanto, a todos os meus amigos da empresa onde eu trabalhei anteriormente. E é essa a minha resposta a essa bela questão. Muito bem. Mais um número? Portanto, 57. 57. Em que momentos te sentes uma pessoa verdadeiramente livre? Portanto, como estivemos a falar, existem várias esferas. Existe a esfera pessoal, a esfera familiar e a esfera profissional. Aquele que tanto não abdicar é realmente a minha esfera pessoal. E, portanto, na minha esfera pessoal, aquilo que eu faço é realmente tanto eu encontro do meu projeto pessoal e também também considero, e também está no livro, como parte de uma rotina, que é o Project SEAL, que significa realmente sleep, portanto dormir, eat wisely, portanto significa comer de forma moderada, activity, de atividade física, e de learning, que está relacionado de aprendizagem. E, portanto, também a nível de atividade física, quando eu vou correr e quando tenho tempo para mim para correr, é de certa forma quando eu me sinto ainda mais livre. E a corrida realmente tem essa vantagem de que é também muito democrático, portanto, a qualquer momento, de uma forma muito fácil, posso correr, posso sair depois desse podcast e decidir ir começar a correr, posso o fazer. Portanto, isso é algo que realmente gosto de fazer e é algo que me faz sentir livre. Sobretudo quando tu estiveste internado por questões pulmonares. Exatamente. E o correr, mais do que outra atividade física qualquer, requer boa respiração. E imagino a sensação incrível que é para quem teve a experiência de quase perder aquilo que todos temos como adquirido. Exatamente. Falta uma bela questão da nossa roleta, mais um número. Então vai ser o 30. Depois do 34. Ah, 31. Não. 35. Então vai ser o 35. 36. 36, vamos ao 36. Quem é que foi a pessoa que mudou a tua vida? Esta é uma das perguntas de assinatura do podcast Bela Questão. Ok. Portanto, a pessoa que mudou a minha vida foi a minha esposa. E é muito simples, porque eu e a minha esposa acabamos por desafiar tudo o que é matemática e física.
porque conseguimos fazer com que 1 mais 1 fosse igual a 4. Muito inesperada essa resposta, muito bonito, belíssimo. E há outra questão de assinatura que eu costumo fazer e que gostava de fazer. Vamos investir pela primeira vez a ordem, não vamos acabar com quem foi a pessoa que mudou a tua vida, mas vamos acabar com a pergunta que é: qual é a coisa de que mais te orgulhas? Portanto, orgulho-me da pessoa que eu sou. Estou no sentido em que tive uma situação difícil, contudo consegui ultrapassar essa situação e realmente tanto ser cada vez um melhor profissional, um melhor marido, um melhor pai e uma melhor pessoa no seguimento de um propósito de vida que eu tenho, que eu quero atingir, e portanto essa é a resposta que quero dar. E qual é que é o teu propósito? Portanto, o meu propósito de vida é, de certa forma, ajudar as pessoas a projetarem as suas vidas, realmente fazer com que não sejam apenas 8% das pessoas que conseguem atingir os seus objetivos, que consigamos ser 67%, ou estamos muito perto dos 100%. E eu acredito que isso é possível, e portanto esse é o meu propósito, de realmente ajudar as pessoas a serem mais bem-sucedidas quando definem os seus objetivos e quando tentam alcançá-los. Belíssimo. E ainda mais belíssimo agora aqui para quem nos está a ouvir é que tu tiveste a amabilidade de criar um cupom específico para o Bela Questão. Significa que quem utilizar este cupom, ou seja, quem ouvir este episódio até ao fim, vai ter 20% de desconto na compra do livro. Exatamente. Eu vou colocar tanto o nome do cupom como o link para o livro nas notas, mas se quiseres dizer já aí o nome do cupom para quem quiser tirar notas. Sim, portanto, o livro já está com 10% de desconto, o cupom adicional vai dar os tais 20%, e, portanto, só é possível na compra no website do livro, e, portanto, quando estiver no carrinho de compras a tentar finalizar, tem que entrar o cupom, e que é PYL, do acrónimo Project Your Life, 20, dos 20%, e Bela, do Bela Questão, tudo junto, em minúsculas. O nosso primeiro cupom exclusivo do Bela Questão. Eu queria aproveitar esta ocasião para dizer que quem nos está só a ouvir também pode ir ao YouTube. Nós vamos gravar e estamos a gravar em vídeo e podem ver a capa que representa um lápis e um foguetão. Já agora, para curiosos como eu, que ainda não tenham ouvido a nossa apresentação do livro, que está disponível e eu já partilhei numa newsletter, o que é que isto significa? Significa que não é preciso muita coisa para nós atingirmos os nossos objetivos. Precisamos de tempo e precisamos de uma lapiseira com borracha que é, de certa forma, vai nos ajudar nos vários passos definidos no método Grow Positive para descrever realmente o nosso projeto. E a borracha também é importante porque nós às vezes tentamos atingir os nossos objetivos e às vezes falhamos a meio do percurso. Não há problema, apagamos e voltamos a escrever. Lindo, belíssimo. Tu tens contigo a capa dura para as pessoas verem? Sim. É possível comprar um livro normal. Deve ser a sensação mais espetacular do mundo, não é? Teres assim os livros em mãos. Exatamente. Podes mostrar aqui para esta. Portanto, é possível comprar numa capa mais maleável, como a que eu tenho, ou uma capa dura, que é a que o Tiago tem nas mãos e que é muito gira. Eu adoro capas duras, por isso é que a Escova da Mente tem uma capa dura. Sou super fã. E agora fica o meu pedido habitual a quem nos está a ouvir, que é de fazer a avaliação do podcast. É possível fazer neste momento em quase todas as plataformas, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, que é atribuir a avaliação, normalmente é de 0 a 5, que ajuda muito a que este episódio ou a que o programa do podcast Bela Questão seja recomendado a pessoas que tenham interesses similares. Por isso, se ainda não fizeste, é muito rápido no Spotify, é só atribuires a tua avaliação e fica aqui também a tua contribuição para este projeto. Tiago, quero agradecer-te
por estares aqui. É um prazer muito grande conhecer-te em carne e osso, porque nós já tivemos imensas interações, Exatamente. mas todas elas sempre com um ecrã à nossa frente. E quero muito agradecer-te por fazeres acreditar que escrever um livro, que para muita gente é um sonho, eu diria, posso partilhar para mim também, que é algo que é completamente fazível, que na verdade não dependes de mais ninguém a não ser ti próprio. Há muitos meios hoje em dia para fazer a publicação de um livro e mostrar-nos como é que tu pões em prática o que tu acabas por escrever. Este teu projeto de escrever um livro é a prova viva de que se seguirmos os passos que tu falas aqui, se adquirirmos estas 7 competências, que nós conseguimos, com a ajuda do tempo, a ajuda da consistência e da prática e da disciplina, atingir os nossos objetivos. Por isso, muito, muito obrigada. É um prazer enorme ter-te aqui no podcast Bela Questão e agradeço-te muito por teres confiado em mim para fazer a apresentação deste livro. Eu é que agradeço, Amália. Muito obrigado por tudo e pelo convite. E também muito obrigado aos teus ouvintes do podcast. Eu também sou um dos ouvintes. Normalmente estou do outro lado e é um prazer agora estar realmente a fazer esse podcast contigo. Portanto, estou muito contente por essa oportunidade. Obrigado, Amália. Muito obrigada e vocês já sabem, todas as notas, o link para o projeto do Project Your Life vai estar disponível. Já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Sempre dias